Intubação orotraqueal. Sem sombra de dúvidas, um dos procedimentos associado à ventilação mecânica que mais salvou vidas durante essa pandemia. Acho que não tem nenhum que isoladamente tenha salvado mais vidas, pelo menos dentro do hospital, da UTI, dos pacientes graves. Mas ele é tão fundamental assim porque tem todo esse mito, essa lenda que ronda ele. Porque as pessoas têm tanto medo disso? Afinal de contas, a intubação mata ou salva vidas? Tá com dúvida? Termo mal explicado, explicação é com o tio. Em primeiro lugar, vamos dar um passinho para trás e entender o que a gente chama de suporte ventilatório. Ou seja, todo conjunto de técnicas, aparelhos ou que o valha, você pode fornecer para um paciente dentro do hospital ou em outros ambientes para ajudar ele a respirar. Ou seja, você está com uma crise de asma ou qualquer doença que dificulte você de conseguir respirar, o médico, a enfermeira vai lá e coloca um cateterzinho de oxigênio no seu nariz, começa a fornecer para você uma concentração de oxigênio, superior aos 20% que tem no ar e você fica melhor. Pronto. Isso já é um suporte ventilatório. Conforme esses quadros que trazem dificuldade do paciente para respirar são mais ou menos graves, você tem que usar técnicas que ofertam mais ou menos oxigênio. Vamos dar o exemplo de novo da crise de asma. O paciente ficou pior, só o catéter não está sendo suficiente, você troca para uma máscara que consegue fornecer mais oxigênio para ele. O paciente vai piorando mais, você tira a máscara aberta e coloca uma máscara fechada, que consegue ofertar uma concentração maior de oxigênio. Não está dando certo, você coloca uma máscara não reinalante, só aquela que tem aquele saquinho, aquela bolsinha do lado, porque toda vez que você expira, o ar que você acabou de expirar vai para o saquinho, não volta para você, você não reinala. Isso pode chegar a concentrações bem altas de oxigênio, mas chega uma hora que nem isso dá conta. Seja porque o paciente já fez tanto esforço para respirar que ele simplesmente vai parar de respirar por puro cansaço, estafa muscular, seja porque, não importa a mandracaria que você faça com a ventilação não invasiva, você não está conseguindo abrir o pulmão dele o suficiente para que a troca gasosa, a entrada do oxigênio e a saída do gás carbono aconteça com qualidade. Ou seja também porque o seu paciente está tão sonolento, mas tão sonolento que ele pode esquecer de respirar. Pode acontecer. Em qualquer um desses casos, não tem jeito. Você vai ter que acoplar ele a uma máquina, a um respirador. Sim, essa maquininha que tanto se falou durante a pandemia, é tão complexa, tão cara e que vamos falar o português claro, ela é tão difícil de se entender. Até para os médicos, tá? Bem, você vai precisar desse tal respirador e você vai precisar de um método, uma técnica para acoplar o respirador ao paciente. E a técnica mais comum é a intubação. Mas então por que a intubação é tão falada, É tão colocada de forma dramática, Seriados de médicos, você vê aquele momento tenso, o paciente ficando mal, o médico vai correr para fazer isso. Porque na vida real, ele é sim um momento, cada caso é um desafio novo. Você tem que se preparar bem, você tem que antever as armadilhas que podem ocorrer. O paciente tem um pescoço ruim, queixo para dentro, boquinha pequena, você já olha e fala, eu vou ter dificuldade nisso, naquilo. O paciente é muito obeso, vai ter uma dificuldade de movimentar o pescoço. Ou o paciente veio de um trauma, de um acidente automobilístico, tá com o colar cervical e você não pode movimentar o pescoço dele, ou qualquer coisa que valha. Como já aconteceu comigo uma vez, um paciente que literalmente destruiu o rosto dele no chão, numa queda de moto, e você não conseguia sequer saber onde é que estava a boca dele. Agora é óbvio, estou falando da intubação de pronto-socorro. Se você já passou por uma cirurgia em anestesia geral, você sabe muito bem que você foi intubado. E sim, os anestesistas estão dentro de um hospital, os melhores intubadores que existem, porque eles fazem isso, daí sim, dezenas de vezes por dia. Tudo aquilo na medicina, tudo que envolve técnica, tem a curva de aprendizado que eu sempre falo. Quanto mais a pessoa faz, melhor ela faz. Então, durante uma cirurgia eletiva, que tem anestesia geral, o paciente é intubado, mas num ambiente bem mais controlado, com todo o tempo do mundo para ser feito isso. Você tem até como você ventilar o paciente com oxigênio a 100%, ao ponto de que você pode demorar 5, às vezes até 10 minutos para intubar o paciente, e sequer o oxigênio, a saturação dele vai cair. Agora perceba, intubação orotraqueal no pronto-socorro não é um procedimento que você faz, vamos dizer assim, com um paciente que está jogando bola. Geralmente são pacientes graves. E é daí que vem um pouco dessa lenda, que a intubação mata, ou que a maioria dos pacientes que passam por uma intubação morrem, mesmo na Covid. Não é a intubação em si, não é colocar o paciente em ventilação mecânica, é o universo de pacientes em que você faz isso. Você está fazendo um recorte, pegando os pacientes mais graves, no caso da Covid, os pacientes mais comprometidos, com o pulmão mais atacado pela doença. Então é óbvio, nesse grupo de pacientes, a mortalidade é muito alta. Agora as pessoas estão fazendo uma inversão de valor aqui, Eu já vi algumas pessoas na internet dizendo que não se deve deixar intubar os pacientes porque a intubação mata. É o quê? Pelo contrário, gente. Intubação salva vidas.
né? O que acontece é que ela não vai conseguir salvar todas as vidas, porque você está fazendo isso em pacientes muito graves. Mas com certeza, se de cada 10 pacientes você conseguiu salvar 3, esses 3 morreriam sem intubação. Agora vamos entender um pouquinho melhor o que é a ventilação mecânica e como funciona essa máquina que é o respirador. Sem tentar ser muito técnico, ela é uma máquina que controla todas as nuances, todas as maneiras com que o ar vai ser injetado e vai ser retirado de dentro do pulmão da pessoa. É por isso que o pessoal fala que é um pulmão mecânico, mas não é bem isso. O pulmão, né, o que está realmente fazendo ainda a troca de oxigênio, é o que está na pessoa. Entendeu? Não é que nem a hemodiálise, que você está pegando o sangue da pessoa e passando para uma máquina e a máquina está fazendo as trocas. O que ainda está pegando o gás carbônico, né, e trocando por oxigênio é o pulmão da pessoa. Só que se ela está com uma doença, como a Covid, que ela tem, sei lá, 10% do pulmão funcionando, você precisa otimizar ao máximo o funcionamento desses 10%. Você precisa fazer que esses 10% troque oxigênio por gás carbônico da maneira mais maravilhosa do mundo para dar conta do corpo inteiro. E é para isso que você vai para a máquina e vai mudando esses detalhezinhos. Então, assim, um paciente grande, alto, vai precisar de um volume maior de oxigênio, né? Um paciente que está com o pulmão duro, preenchido e você tem que fazer um esforço maior para o ar entrar, você vai dar uma pressão maior. Um paciente que está retendo gás carbônico no organismo, né? Você precisa fazer com que ele jogue mais gás carbônico para fora. Você vai aumentar a frequência respiratória, a frequência que a pessoa respira, e vai fazer com que ele fique aquela respiração de cachorrinho que a gente fala, que é quando você começa a pôr gás carbônico para fora. Se o paciente, por exemplo, está com o pulmão cheio de líquido, coisa que o valha, você pode fazer aquilo que eu falei lá atrás, de não deixar, né, os alvéolos dele fechar completamente, para com que a troca, né, de gases seja feita de maneira mais eficiente. Então perceba, quem sem querer ser técnico e ensinar cada uma dessas coisas, porque isso é um curso de fisiologia respiratória, o qual eu não sou especialista, mas a máquina tem diversos detalhes, diversos tipos de parâmetro que você pode modificar para poder adaptar ela para o caso que você está vendo. E isso não é uma coisa que você faz, vamos supor, um dia e vai embora. É o tempo todo, o dia todo. Então o paciente pega, você começa o seu plantão de UTI, você vai lá, vê os parâmetros, quanto que está a saturação dele, frequência cardíaca, pressão, pede um exame de gasometria, vê quanto que ele está de oxigênio no sangue, quanto ele está de gás carbônico, e daí você vai para o respirador e vai poder manipular esses detalhes. Eu preciso aumentar a frequência respiratória, vou ter que diminuir a pressão, vou aumentar o volume de oxigênio que eu estou dando para ele. E daí, depois que você faz essas mudanças, você aguarda um tempo, pede mais um exame de gasometria, fala, tá vendo? Aumentou o oxigênio, deu certo. Mas agora o sangue do paciente está ficando um pouco ácido, eu vou ter que também tirar mais gás carbônico. Ou, por exemplo, olha, eu sei, tá funcionando tudo muito bem, mas eu tô dando oxigênio a 100%, e oxigênio a 100% não é muito bom fazer por muito tempo, sabe? Isso pode ser tóxico pro pulmão da pessoa depois de um certo tempo. Vamos diminuir o oxigênio. Eu tô dando uma certa pressão muito alta para conseguir abrir esse pulmão, uma hora isso pode causar uma lesão. Vamos diminuir essa pressão. Gente, é assim o tempo todo. E é por isso que numa UTI de excelência, em qualquer lugar do mundo, sem exceção, é impossível você fazer o manejo de pacientes que tenham problemas respiratórios sem a presença de um fisioterapeuta dentro da UTI. A pessoa que faz esse ajuste fino junto com o médico tem que entender também, mas a pessoa que faz esse ajuste fino é o fisioterapeuta. E é por isso que eu estou repetindo e vou repetir aqui de novo. Eles são tão essenciais nessa pandemia. E só com essa explicação básica, você já consegue perceber a maioria dos obstáculos que a gente vai ter no nosso dia a dia. Às vezes você está com uma máquina, com um respirador que é um pouco mais simples e que tem só aqueles parâmetros básicos e você não consegue fazer esse ajuste fino. Outras das vezes, o paciente é complicado, por exemplo, um obeso mórbido. E se não for uma máquina mais potente, daquelas que custam 20 mil reais ou mais, você não consegue, né, forçar o oxigênio com eficiência para dentro dele. E muitas das vezes, mesmo que você tenha uma boa máquina, um bom fisioterapeuta, tudo bonitinho, o paciente está tão grave que por mais que você mexa daqui, mexa dali, você não consegue fazer aquilo que sobrou de pulmão dele ventilar. É por isso que, como eu falei, a ventilação mecânica é fantástica, ela é um avanço tecnológico que a maioria dos médicos ainda está começando a compreender, mas ela não é mágica. Ela consegue fazer muita coisa, ela ainda não consegue fazer tudo. Ela está salvando milhares de vidas nessa pandemia aqui no Brasil e milhões pelo mundo afora, mas ela não vai conseguir salvar todas as vidas. Para as outras, entendeu? O que existe é máscara, distanciamento social, uso de álcool gel, não pegar a Covid. O respirador, ele é UTI, essa coisa que a gente está começando a complicar, né, a ter menos, né, pacientes que precisavam dela que não estão conseguindo. Mas vou repetir, se fosse uma pandemia de acidentes automobilísticos, entendeu? O paciente já vai para UTI grave. O que salva vidas é o cinto de segurança. O que salva vidas é a máscara, distanciamento social, lavagem das mãos. Mas, Adriano, e essa história de traqueostomia? Esse pessoal que fica tanto tempo no UTI que de repente tem que fazer uma cirurgia. Por que isso acontece? Pois bem, voltando lá atrás, lembre-se que eu falei que a intubação é um dos métodos de ligar
ou a pessoa ao aparelho, ao respirador. Mas ele não é o único. Agora entenda, vamos lá, você vê que eu falei pouco da técnica porque não tem muito o que falar. É simples pegar um tubo de silicone que tem um balão na ponta e enfiar a goela abaixo da pessoa até entrar, vamos dizer assim, ali no comecinho do pulmão, né, na traqueia. Pois bem, existem também outras técnicas como a intubação nasotraqueal, que não é todo médico que sabe usar, né, e outras coisas que não cabe aqui falar aqui. Mas o fato é, lembre como é que funciona a via aérea, né? Você tem a sua boca, a sua faringe, e a hora que chega aqui embaixo, você tem dois tubos, né? O respiratório e o digestivo. E quando você engole alguma coisa que valha, você tem uma lingueta chamada glote que fecha a parte da respiração para que a comida passe direto, né? O tubo digestivo, e água, comida, grão de arroz não entre na parte respiratória. Quando entra, você sabe o que acontece, é aquela tosse desgraçada porque você acabou de engasgar. Agora, quando você entuba um paciente, quando você passa esse tubo, você está mantendo a traqueia da pessoa o tempo todo aberta. A glote não consegue mais fechar, porque tem um tubo ali. Então, se você simplesmente passasse um tubo de silicone simples, qualquer coisa, saliva, água, qualquer pouquinho de vômito, ia para dentro do pulmão e o paciente ia morrer. E é por isso que o tubo, né, a orotraqueal, tem aquele balão na ponta. Aquele balão serve para ser insuflado, fechar completamente a traqueia e não deixar que nada desça para a região do pulmão. Só que ele tem uma armadilha. A pressão nesse balão ela é consideravelmente alta, né? O que acontece nesses casos é que se você deixar o paciente no tubo por um período muito prolongado, um período superior a 3 semanas, isso pode começar a machucar a traqueia. A pressão do balão vai machucando a traqueia. E daí quando você tira o tubo, né, o paciente foi destubado, maravilha, esse machucado vai causando um processo de cicatrização, né? E essa cicatriz vai cada vez mais fechando e a pessoa fica com uma estenose de traqueia. E daí, sei lá, um mês depois que a pessoa foi retirada do tubo, ela volta para o hospital desesperada, mal conseguindo respirar. Quadro dramático e grave. Então, para evitar que aconteça essa estenose de traqueia por intubação prolongada, passou de 2 semanas, está chegando em 3 semanas, você faz uma traqueostomia no paciente. Mas por que isso? Para começo de conversa, porque você está pegando a via aérea longe da região da glote. A glote pode funcionar agora normalmente, ela pode fechar a via aérea sem problema nenhum se a pessoa tiver reflexo de tosse. Mais do que isso, né, pelo fato de que está mais baixo, a cânula de traqueostomia também tem um balão, um balonete, mas com uma pressão bem menor, né? Afinal de contas, a glote lá em cima está patente. Então você consegue deixar o paciente com essa cânula por períodos muito mais prolongados, sem o risco da estenose. Mas a cânula de traqueostomia, mais uma vez, é só um método para ligar o paciente ao aparelho. Então, seja pelo tubo na garganta, seja para a traqueostomia, o que está funcionando é o aparelho. A traqueostomia tem uma certa vantagem. O fato é muito incômodo, para não dizer assim, isso, né, desumano, deixar o paciente acordado com um tubo na goela dele. Já a traqueostomia, por incrível que pareça, porque ela está aqui embaixo, ela incomoda bem menos. Então, você tem a possibilidade de ir acordando o paciente aos poucos e até deixar ele 100% acordado com uma traqueostomia, mesmo que a máquina, que o respirador, tenha que estar auxiliando ele a respirar. Que é um exemplo, quem é velho como eu vai lembrar do eterno super-homem, o Christopher Reeves, que sofreu um acidente, ficou tetraplégico e mesmo assim, né, mesmo sendo que ele não conseguia mais respirar sozinho, porque ele perdeu, né, a função do diafragma, sendo que ele tinha que usar um respirador constantemente, ele ainda atuava. Ele apareceu no seriado Smallville, que era um seriado também do super-homem, e ele estava o tempo todo com uma máquina respirando para ele. Ele falava, conversava, tinha uma vida normal, customizado e uma máquina ajudando ele a respirar. Só por isso, então, entendam, o paciente passar da intubação para traqueostomia não quer dizer que ele ficou mais grave. Só quer dizer que talvez que ele está nessa há bastante tempo. E é isso, pessoal. Eu sei que esse vídeo ficou bem técnico, mas eu achei que ele é necessário. Muitas pessoas fazendo várias perguntas para mim em relação à ventilação mecânica, à intubação, né? Nesses boletins diários, né, das pessoas que têm familiares em UTI, os médicos utilizam esses termos técnicos e vocês ficam perdidos. Eu espero que isso aqui sirva como um material, né, básico de orientação, que você consiga pegar por aqui, pensar alguns termos e conversar com o médico com um pouco mais de propriedade. Não que você vai falar com ele a mesma língua, mas se ele falar uma coisa, você vai falar, ah, isso no vídeo a Adriana falou que era aquilo, você vai conseguir entender, traduzir melhor o que o médico está te dizendo. Como sempre, é função do médico falar a tua língua. Se ele passou e falou um termo que você não entendeu, peça, doutor, explique isso de maneira mais simples. Quer dizer que ele está melhorando, que ele está piorando? Quer dizer que a máquina está tendo que fazer mais esforço, menos esforço? E é óbvio, sempre, se você tiver com qualquer dúvida, pode deixar aqui na caixinha, manda para mim no direct, o que eu puder para fazer para estar ajudando vocês. Mais uma vez, pessoal, isso aqui é só uma pincelada, mas espero que ajude muitas pessoas nesse momento. Não só para vocês perderem o medo da intubação, como também para desmistificar algumas coisas sobre se ela mata ou não. Lembre-se, intubação, assim como toda medicina bem feita, salva vidas. Tá certo, pessoal? Abraço!